E aí galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, a aula hoje é a aula 10. O tema da aula é qual é a minha parte. O objetivo da aula é entender o dever de perdoar e ajudar a família, seguindo o exemplo de José, e sentir-se grato pela família que tem. E aí no final vocês escrevam e desenhem um episódio da vida familiar de vocês, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um resumo para vocês da história de José e também vou passar para vocês o conceito bíblico de família, beleza? O conceito bíblico de família foi estipulado em Gênesis, lá na época de Adão e Eva, e aí a ideia é um homem unir-se à sua mulher, né, formando assim uma só carne, e dessa união, que a gente chama hoje de casamento, saem os filhos. Essa é a concepção bíblica de família, um homem e uma mulher se unindo em matrimônio, e aí a consequência dessa união são os filhos, e essa é a família que a gente conhece, beleza? José tinha uma família um pouquinho diferente. O pai dele era casado com algumas mulheres, na verdade, né? Porque vocês conhecem a história. Primeiro ele casa com Bila, primeiro ele casa com Leia, aí depois ele trabalha mais 7 anos, casa com Raquel, aí a Raquel era estéril, aí ele sai com a escrava de Raquel, aí depois tem Bila, que é a escrava de uma e de outra. Nessa multidão ele tem algumas mulheres, que no caso, se eu não me engano, são 4, e aí cada uma são filhos diferentes, né, com cada uma delas, e aí o filho preferido dele é o filho dele com Raquel, que aí é José, né, que a gente já conhece. Aí ele dá uma túnica para José. José não era assim muito chegado dos irmãos, porque Jacó tratava ele com essa certa preferência, até rolou a história da túnica, que era colorida, tal, e tudo mais. Por conta disso, né, por conta dessas diferenças, quando José tem um sonho e conta para os irmãos, essa diferença aumenta e aí ele vai parar dentro do poço. Do poço ele é vendido para os ismaelitas, dos ismaelitas ele para lá no Egito, né? No Egito ele é comprado por Potifar e aí ele vai parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar, a esposa de Potifar se interessa por ele, e daí então ele se mantém fiel a Deus, aos princípios dele, para na prisão. Da prisão ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro. O copeiro esquece completamente de José. 2 anos depois, se eu não me engano, ou 3, ele se lembra, por conta do sonho que o faraó teve. José vai para o palácio, depois de um banho e tal, bem tratado, cuidado, interpreta o sonho de faraó, e não só interpreta o sonho, como ele faz algo mais, né? Ele dá as instruções para faraó do que deveria ser feito, do tipo de homem que faraó deveria procurar no reino ali, para poder cuidar desses 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Nessa daí, Faraó fala, opa, quem melhor do que José para fazer isso daí, né? Ele já interpretou o sonho, ele já sabe o que fazer, então vamos colocar ele como governador do Egito. Toda essa história rola de Gênesis 37 pra frente ali um pouquinho, tá? Aí vocês dão uma lida lá, eu vou ter que resumir aqui, porque não dá pra eu contar a história toda por causa do tempo, beleza? Aí, o que acontece? Nesse tempo de escassez e tal, os irmãos dele voltam, né, pro Egito. Eles vão pro Egito buscar comida, se encontram com Zefanete Paneia, porque é o José trocado, esse foi o nome que o faraó deu pra ele. Aí, José fica, né, mexido, porque querendo ou não foram os próprios irmãos que colocaram ele dentro do poço e tal. E aí ele manda prender os irmãos, e aí depois ele manda soltar os irmãos, e aí ele manda trazer Benjamim, que é o irmão dele, né, de pai e mãe. E daí, num dado momento, os irmãos viram pra ele e ele se revela, né? Ele chega e fala, vocês não me conhecem? Ele monta uma mesa na ordem do nascimento deles e coloca eles sentados em ordem e tal. E ele fala assim, vocês não sabem quem eu sou? E eles falam, você é o Zefanete Paneah, tal, governador do Egito. E aí ele vira e fala assim, não, eu sou José. Eu sou o Zé, o irmão de vocês, o Zé. E aí todo mundo fica apreensivo, porque agora o cara que eles colocaram no poço é o governador do Egito, né? E aí essa apreensão, ela é findada, né? É dada a certeza de que foi liberado o perdão por parte de José depois de tudo que eles fizeram, porque José entendeu que o mal que os irmãos fizeram a ele, na verdade, se transformou no percurso que Deus usou para que ele chegasse a se tornar o governador do Egito, né? Então, a frase que José fala para eles é, não foram vocês que me jogaram no poço, né? Mas o Senhor me mandou na frente de vocês para preparar e cuidar
de toda a nossa família e de todo o povo do Egito nesse tempo de escassez. Então, na verdade, não foi algo que aconteceu a esmo, né? Não foi algo que aconteceu assim de qualquer jeito. Nada fugiu do controle de Deus. E aí, ao entender que na verdade Deus usou o mal que foi feito para ele para que um plano fosse cumprido, para que o sonho que ele teve de que a lua e o sol e 11 feixes se curvavam diante dele, nada mais significava do que o pai, a mãe dele e os 11 irmãos curvados diante dele, né? Que ele seria o governador. Então ele entende que tudo que ele passou nada mais foi do que uma trajetória para que ele chegasse até a realização desse sonho. E existia um propósito na realização desse sonho, que é o cuidado de tudo, né, que envolvia o Egito, de tudo que envolvia a família dele, e nisso ele pôde não só, né, ajudar as pessoas, como a família dele, porque por conta de tudo que ele tinha feito, de toda a administração, ele tinha mantimento. Não só para os egípcios, mas com todo mundo que vivia em volta. Então ele foi uma bênção na mão de Deus com relação a isso daí. E aí, por que a gente entende o perdão e o ajudar a família? À medida que você entende o plano de Deus e o propósito de Deus na sua vida e você passa a confiar em Deus, automaticamente as coisas que acontecem no final, elas se encaixam e você percebe que até mesmo o mal Deus transforma em algo bom, porque leva à maturidade, à realização do plano que Deus tinha na sua vida. Então, foi a compreensão disso que fez com que José perdoasse os seus irmãos e também fosse bênção na mão deles. E aí também tem algumas passagens bíblicas que diz a seguinte coisa: obedeça a pai e mãe para que seus dias na terra sejam prolongados. Então, a grande realidade é que por mais que às vezes a gente não compreenda o que está acontecendo, e não compreenda aquilo que o nosso pai, nossa mãe e é o que acontece na nossa família, isso que ainda assim a gente deve obedecer, porque a gente não faz só e unicamente porque são nossos pais, mas a gente faz primeiramente para agradar a Deus. Então a gente sempre precisa ajudar as pessoas a verem Deus na gente, a gente precisa ajudar as pessoas a se voltarem sempre para o Evangelho. E aí muitas das vezes a gente não é grato pela família que tem, mas é a família que é a base de todas as coisas e é a família que nos permite corrigir os nossos erros, viver os nossos sonhos, que viver os planos de Deus para as nossas vidas, e a gente precisa agradecer, porque ela também, de uma determinada forma, no plano todo da vida, ela é bênção de Deus, assim, nas nossas vidas. Ela faz parte do objetivo, ela nos ajuda a alcançar aqueles sonhos, né? Os ensinamentos da mamãe, os ensinamentos do papai. A grande realidade é que às vezes a gente não vai concordar, não vai entender, mas retém o que é bom, né? Vê o porquê que eles estão falando, porque eles viveram mais do que a gente. E a gente precisa ser grato por esses conselhos, e foi o papai e a mamãe que Deus nos deu. Então, eles vão nos ajudar a chegar, a realizar aquele sonho. Porque José não só perdoou os irmãos, como ele levou o Deus que o pai dele mostrou para ele, que é o nosso Deus, para a casa de Potifar. E Deus era com ele na casa de Potifar. Assim como ele levou o Deus com ele quando ele foi para a prisão. E nada mais foi do que levar os ensinamentos de Jacó, né? Para onde quer que ele vá. Porque Jacó ajudou ele a montar a personalidade dele, aquilo que ele acreditava, e deu a ele um refúgio, porque Deus também é o nosso refúgio, né? É o socorro bem presente na aflição, e nem mesmo no momento mais difícil ou nas oportunidades que aparentemente aos olhos dos homens eram muito boas, ele aceitou. Porque primeiramente ele perguntava se a oportunidade que ele estava tendo era boa aos olhos de Deus. Então eu acho que o objetivo é esse: perdoar, ser bênção na nossa família, agradecer a família e sempre tentar louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus e ser fiel a Deus em todo e qualquer momento, inclusive dentro da nossa família, beleza? Beijo pra vocês.